Clash Royale. Muito provavelmente um dos jogos mais jogados e mais conhecidos da geração Alpha atual, que infelizmente foi decaído pela sua ganância. Sendo criado em 2 de março de 2016 pela empresa Supercell, muito provavelmente este jogo chamado Clash Royale foi um dos principais motivos pelo surgimento da Supercell e também pela sua significância atual no mercado dos jogos. Ele foi criado especificamente para os celulares, como Android e iOS, sendo focado nos mobiles, já que durante essa geração os celulares estavam muito em alta. Então, a Supercell pensou de um jeito muito estratégico, então a criação de um jogo focado nessa área, para a geração Alpha, como as crianças da época atual, já que foi criado em 2016 e os mobiles estavam estourando durante essa era. Tá bom, mas o que é Clash Royale em específico? Clash Royale é um jogo considerado estratégico, ou seja, um jogo que você não necessariamente precisaria pensar e construir uma estratégia. Mas como funciona, pelo menos? É um jogo de cartas estratégico. Cada jogador possui um total de 8 cartas em seu deck, não sendo necessariamente as mesmas cartas, porém sempre o mesmo número, sendo 8. Para você. Isso é um jogo multiplayer, ou seja, você sempre vai jogar contra outro jogador. O outro jogador, ou seja, o seu oponente, sempre também irá ter um total de 8 cartas em seu deck. Porém, podendo tanto ser cartas diferentes, podendo ter tipo, umas ou duas, três cartas iguais, ou o deck podendo até ser totalmente igual. Qual é o objetivo do jogo? O objetivo, principalmente, é derrubar a torre do rei de seu adversário. Ou seja, com essas informações, a torre do rei adversária que você precisa derrubar fica à sua frente, porém do outro lado da arena, já que esse jogo praticamente se joga em uma arena. Porém, antes da torre do rei, que fica ao mais frente possível de você, existem duas torres de princesa, uma fica no lado esquerdo e outra à direita, conectadas por uma ponte. As suas torres com as torres dele e a torre do rei com a torre do rei adversário. Para você normalmente alcançar a Torre do Rei, você teria que derrubar as torres de princesa. Por isso que você pode ter várias estratégias com cartas diferentes, já que cada carta possui sua habilidade específica com um poder específico. Cada uma tem seu jeito diferente de jogar com uma estratégia diferente. Porém, não assim. O que faz uma carta ser forte? O que faz uma carta ficar mais forte em geral? Então, isso daí se baseia na evolução. Dá um upgrade nessas cartas. Como que dá um upgrade nessas cartas? Primeiramente, nós sempre recebemos uma carta com nível específico. Um exemplo seriam as comuns de nível 1, as raras de nível 3, as épicas de nível 7. O que que isso diz para nós, praticamente? Diz que cada carta vai ter um jeito diferente de evoluir, uma quantidade diferente necessária. O que que isso quer dizer? Cada carta precisa de ouro para evoluir. Não existem exceções. Todas as cartas vão precisar de ouro. Porém, há diferentes coisas. Tipo, cada carta vai ter que precisar uma quantidade específica de cartas repetidas que você vai adquirir em baús, vai adquirir em prêmios, vai adquirir em sorteios, do que o jogo próprio oferece. Quantos níveis tem? Existe um total de 15 níveis. Do nível 1 a 14 você vai evoluir com ouro e com cartas repetidas. Porém, do nível 14 ao nível 15 você irá precisar de coringas de elite ou cartas de elite. Qualquer um dos jeitos está certo. Você irá precisar exatamente 50 mil de cada para deixar uma carta nível 15, que além de deixar ela muito forte, vai te dar muitos pontos para a sua torre do rei evoluir, que é o jeito que ela evolui. A torre do rei evolui de acordo com a experiência e com a evolução das suas cartas ao passar do tempo que você joga. Ou seja, quanto mais você joga, mais essa torre do rei evolui. E o máximo que ela evolui também é igualmente das cartas, nível 15. Porém, além disso, tem mais um jeito de deixar uma carta mais poderosa. Isso não inclui as torres do rei, nem as torres de princesa. E esse jeito de evoluir seria com a evolução de cartas, que é algo totalmente diferente de nível 15, nível 14 ou qualquer desses negócios. Porém, uma coisa é certa, é necessário um nível mínimo. E esse nível mínimo sendo o nível inicial da carta. Você não precisa ter um certo nível. Porém, você só pode ter uma evolução de carta pelo seu deck. Porém, o que é uma evolução de carta? Uma evolução de carta praticamente
apenas cartas específicas do jogo. Ou seja, é algo que é injusto. Nem todas as cartas do jogo têm essa evolução. Porém, tipo, 30% do jogo tem evolução. Porém, os 70% não possuem. Isto é uma grande desvantagem para alguns decks que não utilizam cartas de evolução e outros que usam cartas de evolução. Por isso que esse jogo normalmente é considerado injusto por causa dessas evoluções e caso de algumas cartas que são muito quebradas por causa de suas habilidades e sua força. E como que evolui essas cartas para sua evolução? É necessário 6 fragmentos de evolução. E para adquirir esses fragmentos você pode tanto pagar para tê-los ou você pode ralar muito para você conseguir pelo menos um por temporada, já que eles ficam disponíveis na loja por um preço absurdo de caro, tanto de dinheiro na vida real ou tanto de dinheiro no jogo, que você poderia demorar meses para adquirir. Tá, mas o que isso faz esse jogo ser destruído pela ganância, como eu disse antes? Esse jogo é praticamente influenciado totalmente pelo dinheiro. Ou seja, normalmente as pessoas free to play, que é praticamente grátis para jogar, normalmente são prejudicadas por isso, já que o jogo atualmente existem muitas promoções, muitas coisas baseadas em totalmente dinheiro da vida real. Ou seja, se você for uma pessoa humilde, você não vai poder contar isso com o seu dinheiro normal. Você vai ter que ralar no jogo. Aí as pessoas que possuem dinheiro podem pagar por essas promoções, por essas ofertas e simplesmente ficar muito fortes com os seus níveis de cartas. Os níveis de cartas normalmente, quando está no caminho de troféus, que é o normal do jogo, você não tem uma definição de nível mínimo. Apenas na ranqueada. Porém, nós aqui estamos falando do jogo normal, né? Evolução de troféus. Porque você tem que ter troféus específicos para adquirir uma carta específica. Um exemplo seria você ter que ter 5.000 troféus para adquirir uma carta lendária. Antes disso, você não pode adquirir. Porém, com essas promoções de dinheiro real, você pode adquirir essas cartas e você pode evoluir suas cartas facilmente. Ou seja, é totalmente injusto você fazer isso, pensar desse jeito. Já que as pessoas pay to win, que é praticamente pague para ganhar, tem muitas vantagens, como essa evolução de cartas, eles podem evoluir sua Torre do Rei e suas cartas em geral muito mais fáceis, muito mais rápido e fáceis do que os jogadores que jogam sem gastar dinheiro nenhum. Por isso que esse jogo foi destruído pela ganância, e a cada vez que passava, de ano em ano, a Supercell se aproveitou cada vez mais disso, deixando cada vez as ofertas de dinheiro mais fortes e prejudicando os jogadores free to play. Vai ter uma mudança drástica este ano, que eles irão atualizar o jogo e deixar o passe, tem um free to play, um pay to win e um diamante. O free to play sendo fraco, pelo menos há algum tempo atrás ele era fraco, o pay to win sendo meio forte e o diamante sendo impecável, ou seja, muito quebrado, muito bom. Eles estão nerfando o passe de ouro e bufando o passe de graça. Isso daí, pelo menos, vai dar uma balanceada. Porém, isso não muda o fato desse jogo ser totalmente baseado na base do dinheiro. Ou seja, se você quer evoluir nesse jogo, você vai ter que pagar. Eu mesmo joguei por 3 anos esse jogo e é muito difícil evoluir porque eu sempre lutava contra adversários que estavam no nível muito superior a mim por causa que eles gastavam dinheiro e eu não podia fazer nada já que eu era um jogador humilde, free to play. Eu não gastava dinheiro no jogo, entendeu? Por isso que é muito mais complicado um jogador essa desvantagem. Por isso que é injusto, melhor dizendo. E como minha avaliação final e meus pensamentos, eu digo que sim, é um jogo muito pay to win, que ele foi muito manipulado pela ganância e pelo dinheiro. Porém, dá para se perceber que a Supercell está tentando regredir pelo menos um pouquinho, porque eles nunca vão parar, já que eles já fizeram isso com outros jogos. Um exemplo sendo Clash Royale e Clash of Clans, que também foram corrompidos pelo dinheiro, sendo da Supercell. Ou seja, a Supercell já tem uma certa fama de fazer os seus jogos serem corrompidos pela ganância, pelo dinheiro. Porém, como avaliação final, eles estão mudando. Estão mudando para melhor. Bufando, ou seja, melhorando o passe free to play e piorando o passe pay to win.
Porém, isso não vai mudar o fato que esse jogo sempre vai ser, daqui em diante, um jogo pay to win, que sempre vai ficar uma marca desse dinheiro que sempre fez o jogador ser superior ao outro.